Antes de tudo mais, eu me dirijo a vocês que nos estão acompanhando e que hão de nos acompanhar, para dar-lhes boas-vindas e dizer-lhes que nos próximos minutos estaremos numa atividade que é voltada para o campo da educação e especificamente para a área da educação cristã. Essa atividade, naturalmente, se concretiza através de textos, de palavras, imagens, de vozes, mas tudo articulando-se de modo a garantir um conteúdo de excelência, oportuno, edificante e sagrado até, eu diria, dado que ele é voltado para você, que é o principal destinatário desse conteúdo. E como prova de que nós estamos aqui com o intuito de fazermos um trabalho de excelência, nós contamos com a presença do nosso convidado, que é o pastor Ennio Starowski. O pastor Ennio Starowski, pessoa que conhecemos há muito tempo, é diretor do Colégio Luterano aqui do Ipiranga, é teólogo, pastor, filósofo, mestre em educação, doutor em ciência da religião. Pastor Ennio é membro do CEMOROC, que é uma entidade de pesquisa e ligada à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E o pastor é diretor do Colégio Luterano de São Paulo. Pastor Ennio, muito grato por ter aceito o nosso convite e por sua presença riquíssima aqui nesta tarde. Muito obrigado, professor Nilberto. Um olá especial a todos que nos acompanham. E especialmente eu me sinto extremamente honrado e muito feliz, lisonjeado mesmo, pelo seu convite. E vou procurar colaborar um pouco com esses assuntos que eu procurei mergulhar um pouco na pesquisa científica que a gente faz em nosso trabalho também diário no Luterano, no Colégio Luterano, bem como também no Centro de Estudos Medievais Oriente e Ocidente da Faculdade de Educação da USP. Então, é uma alegria imensa estar aqui hoje à tarde e eu tenho certeza que com as suas sábias provocações nós podermos dialogar e bater um bom papo neste momento e que nós possamos aqui realmente ter muito proveito. Com certeza eu crescerei muito na sua presença e eu espero que todos possam também ter proveito nesse momento. Vamos conversar, em primeiro lugar, sobre um item que, vamos dizer, me ocorreu lendo um livro seu. É a questão da realidade. O senhor cita o Heráclito, né? Aquela passagem famosa que ele diz que a realidade gosta de se esconder. E na hora eu comecei a me lembrar da questão da realidade, como ela de fato apresenta-se não transparente, de difícil acesso, a realidade tremendamente desafiadora para interpretação e compreensão. E na hora também eu me lembrei do Wegelin, Eric Wegelin, que discute essa questão e ele fala da perda da realidade. Quer dizer, estes tempos atuais, nos tempos modernos, o homem perdeu a realidade, e a realidade no sentido daquela que é fundamental, aquela que é de natureza espiritual, transcendente, origem de todas as outras realidades. O homem teria perdido essa realidade e, com isso, ele perde as demais realidades. Ele perde, inclusive, a linguagem, que é um meio de acesso à realidade. Gostaria de
começar por aí, porque em seguida o senhor, no seu livro, cita um belíssimo verso do Ungaretti, que, me corrija se eu estiver errado, manhã ilumino-me do imenso, ilumino-me de imenso. E na hora eu interpretei esse imenso aí como sendo algo que foge ao aqui e agora, do histórico, do relativo, desse plano, digamos, relativo, e não o plano do absoluto, esse de natureza, vamos dizer, dessa primeira realidade mencionada. Então, eu gostaria de ouvi-lo nesse primeiro momento, para depois a gente fazer uma espécie de contraposição entre as condições de possibilidades da iluminação e da existência da manhã, que, vamos dizer, provocaria ou permitiria a iluminação. Muito bem, eu acho que é bem oportuno esse tema, porque, de fato, quando nós vemos Heráclito falando que a realidade se costuma esconder, né? Na verdade, estamos falando da Grécia Antiga e não só os filósofos da Grécia Antiga, como os sábios, usando a racionalidade, chegaram a essa conclusão, e isso perpassa todos os filósofos antigos também, pela filosofia aristotélica, platônica, socrática, enfim. Mas nós, como cristãos, não devemos esquecer, né, embora sejamos esquecidiços, aliás, esse é uma das marcas antropológicas mais profundas, né? Somos seres esquecidiços. Então nós precisamos lembrar, e eu como teólogo preciso lembrar, que na verdade a realidade se esconde desde Gênesis 3. Gênesis 3 é o ocultamento do homem diante de Deus. É um eclipse total que acontece na própria racionalidade humana, não só na sua racionalidade, mas também nos seus sentimentos. Enfim, toda a visão antropológica, o ser humano, sua ontologia foi ferida mortalmente com a queda em pecado, como nós cristãos, a cristandade toda defende que o ser humano decaiu do estado de perfeição para a imperfeição. E eu não tenho dúvida alguma que o ocultamento ou o esconder-se do homem diante de Deus tem a sua raiz não só em Heráclito, mas no próprio Gênesis, né? Desde tempos imemoriais, portanto, o ser humano, é um ser que esquece, ou um ser esquecidiço, um ser que oculta a sua realidade maior, aquilo que ele poderia ser. Portanto, o ser humano passa a ser só potencial e não mais ato. Ele não se atualiza mais perfeitamente, mas de maneira só imperfeita. Aliás, é de Aristóteles uma sapientíssima sentença que ele diz que nós, seres humanos, somos como morcegos à luz do dia. Não é a falta, mas o excesso de luz que nos impede de ver realmente. Isso, para mim, é espetacular quando a gente liga isso com o texto bíblico, por exemplo, de Salmo 8, quando o salmista conclama dizendo que é o homem para que te lembres dele, falando com Deus. No entanto, fizeste o ser humano somente inferior a ti mesmo e deste a ele a glória e a honra de um rei. Portanto, é paradoxal falar assim, né? De um lado, é um ser que é esquecidiço, um ser que não é iluminado totalmente, não é mais luz, né? Mas por outro lado, ele é criatura maravilhosa, espetacular do Criador. Então, de fato, esse é um aspecto da antropologia que nós precisamos sempre de novo retomar. Essa questão de se esconder, o homem se esconde, isso é válido também individualmente falando, né? Isso é válido para as instituições sociais. Por exemplo, em teses, determinadas instituições humanas,
era para, teria ter a função de desvelarem, de, vamos dizer, descobrirem, empenharem-se no sentido de darem significação, enfim, desvelarem valores, a verdade, por exemplo, a justiça, a beleza. Quer dizer, a pergunta é se as estruturas sociais acabam contribuindo, não acabam contribuindo para essa espécie de ocultamento, não é? E, digamos, elas produzem essa luz, mas uma luz que pode até encantar, pode até arrebatar, pode até fascinar, mas elas operam no sentido de, vamos dizer, funcionar no sentido de cegarem aí os morcegos, vamos dizer. Quer dizer, não humanizam. Muito pelo contrário, elas reduzem, elas incapacitam as pessoas para enxergar, para ver. Estou pensando aqui, vamos dizer, até em certas mídias, né? Essas poderosas agências que fascinam, põem luz, mas elas não operam a iluminação nos termos do poeta italiano. O Giuseppe Ungaretti, quando fala isso, Manhana Illuminum Immenso, uma das poesias mais reduzidas que eu já tive acesso à leitura, é fantástico. Realmente ele diz de maneira muito sintética que nós temos lampejos, né, de luzes que realmente nos caracterizam como seres que têm a transcendência dentro de si. Né? Somos seres feitos por Deus, o Criador, e é como realmente Agostinho de Hipona tem aquela sentença belíssima que ele diz: fizeste-nos para vós, e a nossa alma não repousa se não descansar em vós. Então, de fato, somos feitos para a eternidade. Somos seres que têm dentro de si a eternidade, né? Constituída como criação. Né? E isso, de fato, é maravilhoso. Então, quando Ungaretti fala isso de que ilumina-me de imenso na manhã, é porque as manhãs, de fato, podem ser iluminadas. Eu acho que o ser humano, por causa da sua imperfeição e pecado, está com a sua luz sempre ofuscada, né? Sempre ocultada. Mas não é um ocultamento tão radical que nós não possamos nos voltar para Deus. Aliás, Deus vem ao nosso encontro, como o Evangelho da graça de Deus em Cristo nos fala, o cristianismo diz isso, é o âmago, cerne, o miolo do cristianismo, né? Que Deus vem a nós e por isso nós podemos nos voltar para Deus. E essa é uma das verdades mais profundas do ser humano. Nós podemos iluminar-nos de imenso, né? Quando olhamos para Deus, olhamos para a face divina que nos possibilita gratuitamente o perdão, a vida eterna que nos dá em Cristo. Então, sempre de novo, o âmago, cerne, o miolo do Evangelho, né? O suprassumo do Evangelho pode ser colocado em todas as instâncias da discussão, do debate, seja ele em qualquer área do conhecimento humano. Mas, pastor, aparentemente nós vivemos uma época assim de crepúsculo, vamos dizer. Crepúsculo civilizacional, que, vamos dizer, propaga um tipo de cultura, de estilo de vida, que, vamos dizer, põe em xeque, põe em risco essa possibilidade das manhãs. Quer dizer, a minha pergunta, a minha indagação aqui seria nesse sentido. Tudo bem, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem essa espécie de força, não é? Que o, vamos dizer, puxa para o alto, ou do alto o puxa para transcender. Mas acontece o seguinte, até que ponto esse homem atual está muito preso às teias de uma sociocultura que, se possível, apaga, inclusive, a possibilidade desse homem reagir. Vamos dizer, ele está mais ou menos cego.
e vamos dizer, tem amortecida essa disposição posta pelo Criador para o elemento espiritual, transcendente, não é? Dos grandes valores espirituais. Quer dizer, qual é o efeito da sociocultura, das forças da cultura em que ele está imerso, esse homem está imerso, vamos dizer, pode impedi-lo de exercer essa chamada, essa intencionalidade divina que está nele. Eu acredito sempre que a força do tempo, né, em cada passagem de vida, ou seja, nós somos seres que atingem, em média, 80, 90, 100 anos, e é um recorte da realidade da história do mundo, da história da humanidade. Então, cada um de nós vê o mundo recortado. Não é preciso, a vida nenhuma é preciso, como diz Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Fazer um trocadilho aí com a palavra precisão. De fato, ele tem razão. Nesse aspecto, que eu quero chamar a atenção aqui é de que nós todos temos um recorte da realidade por conta do trajeto de uma centena de anos apenas, né? E quando olhamos a história com lente de aumento, talvez a percepção seja um pouquinho diferente dessa que talvez muitos hoje, na contemporaneidade, colocam. Eu vou fazer um contraponto à sua visão. Eu sou bastante otimista, embora nós vivamos, no momento histórico, uma orfandade de valores, uma profunda orfandade de valores, sem dúvida alguma, e vivemos momentos difíceis por conta de uma geração que talvez na linguagem, até a própria linguagem pervertida, né, que acaba aguando essa linguagem, tornando ela muito obsoleta e às vezes até distorcida. São as distorções linguísticas. Aliás, isso a gente estuda muito na linguagem, quanto pode ser pervertida a linguagem. No entanto, eu, como disse, por conta dessa visão apenas acantonada ou parcial da história da humanidade, nós nos equivocamos. E aí eu me reporto a um texto que para mim foi espantoso. Eu li algumas vezes já a Bíblia Sagrada e nunca tinha me dado conta que no Eclesiastes 7:10, o sábio diz assim, literalmente assim, até perguntei para um colega meu que era especialista em hebraico, se isso era assim mesmo, a tradução. Ele lá diz assim, literalmente assim, nunca pergunte, : por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Assim termina o versículo. É um verso bíblico que nos lembra que saudosismo ao extremo é problema. Porque nós inoculamos sem querer, agora falando como educador, diretor de escola, porque é uma experiência vivida quase que diariamente, com educadores. E eu, como educador de educadores, precisei chamar a atenção dos professores. E a minha própria, porque eu fiquei absolutamente extasiado e maravilhado diante desse versículo. Porque ele nos lembra que saudosismos exagerados podem inocular na geração nova um problema enorme. Qual é o problema? É de nós dizermos para ele que no nosso tempo era tudo muito bom e que agora está tudo perdido, que agora o mundo não é nada legal. Então esses jovens, eu lido com crianças de 3 aninhos até 17 anos, especialmente ali na pré-adolescência, adolescência, eles podem fazer essa leitura de nós mais velhos, né, mais experimentados, com a negatividade diante da contemporaneidade, mais ou menos assim. Puxa, se hoje nada presta, por que Deus não me colocou a viver naquela época, 100 anos atrás, 200 anos atrás, quando meus avós viviam? Então, esse é um contraponto. Por outro lado, eu tenho plena certeza e plena ciência desta orfandade de valores que nós vivemos hoje. Então, as suas colocações são sapientíssimas. Eu só quis fazer um contraponto para que a gente não mergulhe no exagero do saudosismo, né? Porque, na verdade, todos os tempos foram difíceis. Aliás, na escola de Atenas, né, Aristóteles já tinha colocado, essa juventude está toda perdida. Quer dizer, é mais ou menos assim, né? Os jovens hoje, os jovens amanhã, os jovens daqui 100 anos, 200 anos, 300, 500 anos atrás também. Então,
é muito sábio que a gente perpasse essa visão talvez muito pessimista e negativa, né? Há sim luzes bonitas na tecnologia, na ciência, há coisas muito legais acontecendo e talvez os jovens hoje vivam um momento bem especial. Só que, por outro lado, eles também perderam muito. E aí sim é falta de luz, né? Falta de talvez orientação segura, talvez muitas coisas que nós até talvez provocamos neles também esse pessimismo, sem querer. Eu não sei se eu fui aí assertivo na resposta, mas apenas para provocar uma reflexão diferente. Eu tenho a impressão de que a minha pergunta decorre do carnaval que nós estamos acabando de deixar. Aliás, não vamos deixar, né? Mas eu acho que teria a ver com as imagens que a gente acaba vendo e o país em imagens, né? Vai ver que eu estive pensando sobre isso e fiz essa pergunta involuntariamente. Mas o senhor falou já de educação. Eu queria permanecer um pouco nessa questão da educação, a educação dos jovens, questão das gerações, a ação do educador educando, a interação. Lembrando de um verso também de um poeta antigo da Grécia, o Píndaro, que diz assim: "Sê quem és, seja aquilo que és". Isso, evidentemente, significando que tudo que existe tem em si algo. Quer dizer, nós podemos interpretar partindo do seguinte princípio: tudo que existe tem em si, intrinsecamente em si, determinadas forças, códigos que move essa coisa para atingir aquele ponto a que se destina. Isso em relação, por exemplo, a um cavalo de corrida cuja virtude, eu não sei se o senhor que sabe grego, não sei se é arete ou areté. Arete. Quer dizer, a virtude, a excelência do cavalo é a velocidade. Um cachorro de caça é a caça, e assim vai. E no ser humano, isso daí existe também. Resta saber qual é a virtude, qual é a arete do ser humano a ser alcançada nesse imperativo, nessa vocação traduzida por Píndaro, que ser aquilo que és. E alguém comentando essa frase disse que quer dizer, cada ser humano é responsável pelo seu desabrochamento, ou seja, para atingir aquilo que é. É aí que eu queria perguntar-lhe sobre se essa pessoa é mesmo sozinha responsável. Na seguinte visão: ela é ativa, quer dizer, tem a força dentro dela para ser aquilo que ela é intrinsecamente. Talvez o Criador colocou algo nela para ser realizado, para ser efetivado. Entretanto, o contexto, a realidade, ou as realidades, se impõem e tornando essa pessoa, muitíssimas vezes, eu não sei qual é a porcentagem, paciente, ao invés de ativa. Mas essa realidade age e impõe a ela discursos, escreve sobre ela. Quer dizer, de um lado, então, tem forças dizendo para a pessoa, esse eu, se narrar, se realizar, se conformar, se construir, se constituir-se. Mas, de outro lado, tem a realidade que vem com discursos, que vem com mensagens e escreve nela e obscurece, vamos dizer, e impede. Percebe? Então, eu queria ver qual é o papel da educação, do educador, da igreja, por exemplo, nesta situação aí de promover e até despertar no camarada aquilo que ele realmente deve ser. Eu acho que a colocação sua sobre a constituição humana a partir do Criador, né, ela de fato, reportando-se de novo a Gênesis, foi feita perfeitamente. No entanto, a queda aconteceu em várias direções. A primeira direção é
direção teológica, eu e Deus não nos entendemos mais perfeitamente, eu comigo mesmo, a dimensão existencial, não me entendo mais perfeitamente comigo mesmo, a dimensão sociológica, que é justamente essa que tocou agora, que eu e o próximo não nos entendemos mais perfeitamente, e uma dimensão ecológica, quer dizer, a queda bagunçou o coreto totalmente, né, na humanidade. Evidentemente que esse sumum potentiae, como é a expressão latina muito feliz também, que é o ultimum potentiae, significa a potência última, a potência máxima que o ser humano pode chegar, ainda assim ela é uma verdade, verdade parcial, quer dizer, eu não consigo ser perfeito, nunca mais eu serei perfeito, né? E o caminho que se aponta sempre de novo do ponto de vista da cristandade é o caminho do amor, né? E inspirado no amor maior, que é o amor de Cristo. Eu acho emblemático o fato de, sugestivo demais, o fato de 1 Coríntios 12, o último versículo, se não me engano, é 36, Paulo introduz o capítulo 13, que é o maravilhoso capítulo do amor, dizendo no último versículo: e eu passo a mostrar-lhes o caminho que é o melhor de todos. E aí inicia o capítulo 13 de Coríntios, dizendo que o amor é perfeito, é eterno, o amor não é ciumento, o amor é tudo. Ali, nenhuma palavra sobre Deus. Aliás, a palavra Deus, Jesus, nem aparece no capítulo 13. Mas nenhum versículo daquele, capítulo 13, faz o menor sentido sem a presença de Deus e Cristo. E num dos versículos ele fala que agora conhecemos em parte, então seremos conhecidos como Deus nos conhece. Então, ainda neste mundo, né, nós não teremos capacidade de atingir o ultimum potência, ou a potência máxima. Isso será só na eternidade, diante de Deus, né? Neste mundo, nós precisamos nos resignar, né, com a imperfeição, precisamos nos até acomodar, não no sentido de acomodação, mas de resilier, de realmente entender, compreender que somos imperfeitos e que não atingiremos jamais a perfeição neste mundo. E eu acho que a questão da potência máxima do ser humano é justamente essa, sempre de novo ligada à questão da queda em pecado. Não temos como fugir disso, né? Quando eu estava falando há pouco sobre a questão do saudosismo, eu quis fazer o contraponto, e me perdoe agora retomar isso, apenas para dizer assim, Lutero, quando fala dos tempos dos fins, ou o fim dos tempos, né, ele diz que se eu soubesse que Jesus voltaria amanhã, eu deveria plantar uma macieira ainda hoje. Ou seja, eu devo erguer a fronte, seguir em frente com a cabeça erguida, porque certamente eu posso ter mais coisas bonitas diante de mim, especialmente e única e exclusivamente porque o amor de Deus em Cristo me atingiu. Então, se o amor de Deus em Cristo me atinge, eu posso, de fato, ver o mundo com amorosidade. E aí que entra de novo o processo educativo. O ser virtuoso, né? Ter arete, né, dentro de si, a capacidade de ser humano, né, está na amorosidade para com o próximo, que é, na síntese, aquilo que Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o arete do ser humano, ou a virtuosidade do ser humano, ela é muito complexa ao mesmo tempo, né? Ela parece simples, né, mas é complexa. Então nós temos que sempre de novo olhar para esse aspecto antropológico. Somos seres imperfeitos, mas podemos, com a presença de Deus, atingir uma perfeição máxima, ainda que parcial. Embora paradoxal, assim é. Sobre essa questão, me lembro de algumas colocações lá do seu livro sobre temperamentos, e a gente nota eu não estava cogitando introduzir essa questão aqui, mas me lembrei de algumas passagens do seu livro,
a respeito dessa diversidade dos temperamentos humanos, e que a mim me parece, é que eu me lembro bem, tem alguns tipos de temperamentos que têm maior, vamos dizer, essa potencialidade para, por exemplo, o amor, para a tolerância, outros racionalmente para, enfim, liderar, para fazer outras coisas, para as emoções. Então, eu não sei se poderia a gente lembrar disso aqui. O capítulo 13 do livro de Coríntios, lá sobre o amor, ali só é possível, o irmão disse, pela a presença de Deus. Queria saber, essa presença de Deus dentro da pessoa, é o amor de Deus agindo, ou como é que é? Esse homem imperfeito, ele poderia exercer, experimentar aquele amor lá descrito por Paulo, nessa situação em que ele está em desacordo com ele mesmo. Ele está em desacordo com ele, com o outro, com as leis, a justiça, às vezes, com Deus, não é? O temperamento ajuda, né? O homem sem Deus, por exemplo, o homem que não tem Deus. Em princípio, eu estou me referindo aqui a um convertido, aquele que tem Cristo dentro em si, né? Professor Nilberto, é interessante a sua pergunta, de certa maneira aponta para algumas questões que eu redigi na minha tese de doutorado, que o livro saiu publicado recentemente, com o título Temperamentos, Religião, Perfis Religiosos. Então, neste livro, eu trago uma série de questões, especialmente uma das faces mais bonitas da cristandade ou da teologia, que é a compreensão do outro. É inspirado num dos livros do psicólogo norte-americano David Kelsey, que tem dois livros, dois tomos, com o mesmo título, Please Understand Me, One, né? E Please Understand Me, Two. Os livros tratam exatamente da compreensão humana. E ele começa com perguntas muito sutis, muito bonitas e que nos provocam assim muito profundamente. Se eu não creio exatamente como tu crês, antes de julgares a minha forma de crer, ele diz, pensa um pouco. Se eu não vejo o mundo como você vê, espere um pouco, compreenda-me. Please understand me. Por favor, compreenda-me. Se eu não vejo algumas coisas filtradas com o seu filtro exatamente assim, não me julgue precipitadamente. São perguntas iniciais para falar de vários temas da psicologia humana, e aí traz, sim, os 16 tipos diferentes de temperamentos. É uma sopa de letrinhas. Eu preferi, conforme meu orientador, Jean Lawande, nem traduzir aqueles termos ingleses para não confundir em português. Porque intuition, por exemplo, é intuição, mas quem dos brasileiros não se julga intuitivo, e na verdade não é bem esse o sentido. Então eu preferi nem traduzir a sopa de letrinhas lá. Mas resumidamente é assim, são 16 tipos diferentes, perfis psicológicos diferentes, e que tanto na comunidade cristã, como também especialmente na liderança cristã, faz muito sentido a gente compreender, a gente entender o outro, né? Na verdade, entender, a gente não entende, né, o outro, no sentido absoluto. Jesus sapientissimamente disse, amai-vos uns aos outros. Ele nunca disse entendei-vos uns aos outros. Olha como isso é perspicaz e profundamente teológico, né? Aliás, sapientíssimo. É algo excepcional. Então, quando nós falamos da questão da compreensão, compreender o outro é uma das faces mais bonitas do amor cristão. Então, assim, quando fala dessa questão dos temperamentos, e o livro que saiu publicado, ele traz exatamente essa dimensão da compreensão do meu próximo. Então, e Lewis, por exemplo, me lembro agora, Lewis também falando do amor, né? Ligando a 1 Coríntios 13, a sua pergunta, Lewis diz que os amores humanos, desde o mais ínfimo, aquele amor pela natureza, pelos animais, né? E os maiores amores, desde os menores até os maiores, são, na verdade, repetições em tamanho nano, evidentemente, né?
prolongamentos, extensões do amor divino e perfeito de Deus. Então isso é absolutamente bonito de entender. Os amores humanos, seja o mais inferior até o mais superior, são repetições e prolongamentos do amor divino. Quer dizer, aí já tem a resposta para a sua pergunta. De alguma forma, sim, nós temos dentro de nosso ser, né, talvez na glândula pineal, que hoje se fala tanto nas inteligências múltiplas, talvez lá na glândula pineal, né, o centro do cérebro, esteja lá o DNA da divindade no ser humano, né? De certa maneira, nós somos projetados por Deus para vivermos eternamente e só não somos eternos agora neste mundo por conta da morte que se instaurou lá no Gênesis 3, para repetir novamente, né, a questão do Gênesis, que é aí um momento decisório ou decisivo da história da humanidade como um todo. Mas então, voltando à sua pergunta, a questão do outro me fazer também ser, né, uma dimensão sociológica, eu acredito sim que o outro também me ajuda a ser. Ao compreender o outro, né, e o outro me compreender, né, compreendendo-me e sendo compreendido pelo outro, pelo meu próximo, sem dúvida nenhuma, eu me faço melhor ou posso me compreender melhor. É aquela velha história do Sócrates lá, né? Gnotes e auton, assim soa no grego, conheça-te a ti mesmo, né? E conhecendo-nos a nós mesmos, nós já fazemos muita coisa, né? E não é fácil conhecer-nos a nós próprios, né? Mais difícil ainda é compreender o outro, porque a gente sempre está querendo fazer do outro uma cópia de si próprio, né? Essa é a tentação muito grande do ser humano, tentar fazer do outro uma cópia de si mesmo, né? Ensinar nesses tempos modernos, na contemporaneidade, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio, é uma dificuldade imensa, né? Por conta de uma série de questões, né? A tecnologia que está ao dispor de todos os jovens aí, né? Que de repente se desviam e não aprofundam o seu conhecimento, mas ficam na superficialidade, né? Aí abre um leque de questões incríveis, né? Por exemplo, eu acho que a frase é sua ou do autor citado, do Kierkegaard, né? Que tem lá o seguinte, que conhecer-se ou compreender-se a si através da aquisição do mundo do outro. E aí, evidentemente, isso está aí na sua resposta, mas sempre a gente lembra da questão dos modelos, porque conhecer-se a si através de outro, esse outro precisaria se saber quem é, qual vamos dizer, a qualidade desse. Não sei se a sua resposta já está implícito, né? Essa questão do problema de quem eu vou entender, qual é a pessoa com a qual eu vou me interagir e compreender e adquirir conhecimento da experiência dele, da visão dele, enfim, dos princípios dele, para eu me compreender. Porque, do contrário, pode lançar uma espécie de desvio, de sombra, né? De apagamento, até de anulação, né? Não é isso? Sim, eu Quer acho dizer, que o modelo Ninha Educação continua válido? Uhum. Coisas. Eu acho que o educador sempre procura moldar, né? Moldar o seu aluno, né? De acordo com a sua visão de mundo, mais experiente, enfim. Mas eu acredito que a formação escolar, seja ela de qualquer nível, não pode pretender formatar. É formar e não formatar. Hoje nós temos uma predileção por formatação, né? Isso também no mundo da tecnologia, enfim, inteligência artificial e tal. Mas no mundo da educação, propriamente dito, o grande diferencial é este, né? Talvez uma palavra aí que ajudaria exatamente essa, né? De formação humana e não de formatação. Nós muitas vezes vemos pessoas querendo formatar o outro, né? Isso no processo educativo escolar, no processo educativo familiar, nas relações empresariais,
relações de trabalho, enfim, na sociedade como um todo. Mas voltando ao David Kelsey, ele, nessas 16 tipologias ou tipos, né, perfis psicológicos, ele quer mostrar de que nós somos diferentes, né? Somos imagem e semelhança de Deus, mas não talvez uns dos outros, né? É interessante talvez também essa sutil diferença ou diferenciação, né? Nós somos imagem e semelhança do Criador, mas Deus nos criou absolutamente diferentes. Existe um único Nilberto Amorim nesse mundo e nunca houve um antes nem haverá um depois. Portanto, Deus não produz em série, Deus produz unicamente. Deus produz de uma maneira única, sem reproduzir. Nós estamos hoje na plena inteligência artificial, que é reprodução, é programação. Né? Essa Big Data aí que reúne informações instantâneas, depois que você digita qualquer pergunta, já se responde instantaneamente. Isso é formatação. Quer dizer, a programação já estabelecida. Agora, pensar e sentir propriamente, isso só o ser humano tem. E eu não acredito, já talvez alguma pergunta possa surgir, eu não acredito mesmo que a inteligência artificial chegue a humanizar-se a ponto de se assemelhar ou se igualar ao ser humano. Mas a absolutização da diversidade, das diferenças humanas, não levaria também ao problema do relativismo, quer dizer, relativismo, personalismos, miríades de valores, de significados, uma Babel. Quer dizer, não precisaria haver. Eu sei que isso não está no Kelsey, mas a Bíblia, o cristianismo tem lá os princípios, mas se um autor desse visto interpretado como enfatizando, meio que absolutizando, não é, a diversidade, aliás, está acontecendo isso, a sociedade cai não vale tudo. Eu acho que é uma diferença. Teoria educacional. Eu acho que é uma diferença bem substancial. Quer dizer, aí, uma coisa é a gente voltar aos fariseus, talvez um exemplo bem concreto. Eles tinham 600 e poucas regras e achavam que nessas regras estavam abarcadas todas as situações humanas. Isso é uma formatação, né? Isso é uma tentativa de formatar. Talvez o exemplo mais emblemático, mais característico da história, pelo menos do cristianismo, né, o judaísmo, enfim, os fariseus, aquele grupo lá que achava que realmente podia abarcar toda a realidade humana, né, nessas 600 e poucas regras estabelecidas. Por outro lado, claro, evidentemente que educação educare, vem de conduzir, né? O pedagogo, aquele que conduz a criança, né? Aquele que conduz o outro para um patamar mais alto de cultura, de conhecimento, enfim, de sapiência, né? De sabedoria. No entanto, sempre deve haver isto, a questão da virtude e da prudência, que aliás Ortega y Gasset e Joseph Pieper, um teólogo filósofo alemão, trabalham muito bem isso, né? A virtude da prudência, aliás, é uma das 4 virtudes cardeais ao lado das 3 teologais. As teologais, a gente sabe, fé, esperança e amor, e as cardeais, né? A prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança, né? Que andam juntas, né? Mas a prudência é a recta ratio agibilium, como diz o latino, é a reta razão no agir. Como é que eu saberei agir com o irmão do Nilberto Amorim, que de repente teve uma necessidade especial lá na rua, e eu vou saber uma regrinha de ação naquele momento? Não, eu vou só saber agir lá naquela instância. Então, a prudência significa pressupostos de formação e não de formatação. Percebe a diferença? Formatar é como se eu estivesse dando uma regrinha e automaticamente a ação é meio que robotizada e não existe capacidade de eu prever todas as ações. Uma necessidade especial naquele momento, naquela hora, naquele dia, naquelas circunstâncias. Aliás, me fez lembrar o grande filósofo espanhol Julián Marías, que fala que acrescenta a Ortega aquela frase bonita:
eu sou eu e minha circunstância, sou eu e minha circunstância. As circunstâncias é que às vezes moldam a minha ação. Por isso, de novo, voltando à virtude da prudência. Eu não posso de jeito nenhum pensar que eu posso moldar o outro com regrinhas fixas. Eu devo formar princípios éticos. Aliás, até na educação brasileira tem uma coisa que nos dá luz sobre isso. Não se coloca regras para cada escola, se coloca parâmetros e diretrizes. Ou seja, princípios éticos de ação. Então, eu acredito muito nisso. A formação geral e não formatação em estilo de regras. Não sei se eu estou sendo bem claro. Perfeito. Há uma questão que eu estava aguardando lá para frente, mas você já levantou aqui, nós já tocou umas duas. Quem sabe a gente encaminha agora. Essa questão da tendência, eu acho que de todo mundo, de todas as pessoas, mas principalmente do educador, e que lá no seu livro, acho que sobre o Kirsten, né? Sobre a questão do cinzel. Ali é uma citação do projeto, aquele escultor, né? Esqueci o nome, o escultor que faz uma obra belíssima, Pigmalião, né? Mito de Pigmalião. Então, e aí o autor citado, ele recomenda, ele mais ou menos critica essa tendência de fazer do outro uma cópia. Muito bem, eu encaixaria isso dentro do meu natural pessimismo no seguinte sentido: mas se o professor, se o educador, o discipulador, vamos dizer, larga o cinzel, outros vêm com cinzel. Quer dizer, evidentemente, talvez já está até respondido, suposto ali, na questão da formatação. Porque supostamente o que formata aí aos milhões, as grandes massas de formatados e formatadores, eles têm o seu cinzel que são sagrados, são agarrados com toda a força. Então a questão é essa: não é perigoso um professor, um educador, um colégio, uma igreja desavisada? A questão é, Deus não tem o cinzel, ele solta o cinzel, ele larga o cinzel para o inimigo, vamos dizer. O inimigo não vem lá e com o cinzel dele. Eu acho que quando a gente fala de aproximação linguística, é mais ou menos isso. Não querer literalizar algumas expressões. Por exemplo, quando se fala tipos psicológicos, se fala como se estivesse falando na padaria queijo tipo italiano. Não é um italiano, né? Não é um legítimo queijo, né, italiano, mas é tipo italiano. Então, tipologia psicológica, o tipo de formação humana, ele é aproximativo, né? Ele nunca é a própria face da coisa perfeita. São aproximações, são approaches, são tentativas de descrever a realidade e na verdade, a linguagem humana ela é bastante complexa. A gente tenta aproximar a compreensão para aquilo que a gente quer dizer, mas nem sempre a gente consegue perfeitamente expressar. Quando se fala do projeto Pigmalião, é meramente a tentativa de descrever uma predileção humana. Eu, você e todos os seres humanos têm uma predileção de querer formatar o outro, e aí formatar mesmo, conforme a nossa própria imagem, conforme a nossa Weltanschauung, a nossa Weltbild, né? A fotografia do mundo que eu vejo. Os alemães têm esse Weltbild, a foto do mundo. A foto do mundo é a minha. É nessa sala em que nós estamos, a sua visão é diferente da minha. Eu estou aqui à sua frente e vejo essa sala sob um ângulo. A sua visão é diferente. É como os evangelhos sinóticos, né? A gente sabe Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos. João vê de uma outra perspectiva, que é uma outra visão. O quarto evangelho tem uma visão diferente. Portanto, João estava sentado talvez sob um outro ângulo e descrevendo o mesmo Jesus Cristo. Da mesma forma, nós podemos falar de aproximações linguísticas quando falamos de tipos. Então, eu não creio que nós realmente possamos formatar.
embora tenhamos essa predileção. Voltando à sala de aula e à formação do educador, ou do ensino do educador, eu acredito sim que ele, de certa maneira, usa um cinzel, né? De certa maneira, ele tem na mão a vontade, né? Ele tem isto como propósito, inclusive, né? De moldar o seu aluno com os princípios gerais da sua visão sobre aquela disciplina, sobre aquele conteúdo escolar. Mas ele não conseguirá, mesmo tentando, formatar o outro. Por outro lado, a sua pergunta é muito sutil e muito inteligente, muito sábia, perguntando se Deus não tem o cinzel na mão. Eu acredito que sim. Aí nós estamos falando da divindade, né? Estamos falando de Deus Todo-Poderoso. Ele nos criou, de fato, né? De uma maneira maravilhosa, mas nem ele, certamente, e agora podemos fazer essa colocação com certeza, nem ele usou o cinzel. Voltando ao Gênesis 3. Será que Deus usou o cinzel? Ele formatou o ser humano ou formou o ser humano? Diz formou. E olha que interessante. Deus constituiu a sua criatura, a coroa da sua criação, da coisa mais maravilhosa que existe no ser humano: a liberdade. Ele permitiu a sua criatura de dizer não. Eu não acredito que tu és todo bondoso, tu queres me enganar. E aí o engano foi do próprio ser humano. Ele acabou dizendo, tu disseste isso? Claro, ele foi tentado pelo diabo, né? Mas ele caiu na tentação de dizer não. E seguiu um outro caminho, que não o caminho que tinha sido previsto por Deus. Então eu diria assim, nem o próprio Deus usou o cinzel. Ele nos dá a liberdade. Por isso, nesse pano de fundo é que eu falo da formação escolar, seja ali qualquer nível, universitária. Às vezes os professores universitários também estão tentados a formatar os seus alunos, né? Mas formar é um caminho muito difícil. É muito mais difícil formar do que formatar, não tenho nenhuma dúvida. É mais fácil formatar. Mas assim, a sua preocupação é, se eu não faço isso como cristão, se eu não moldo meio que na pressão, o outro não vai fazer. E não é por isso que o mundo anda do jeito que anda. Eu entendi a sua colocação. Mas eu prefiro ainda pensar, formar é muito mais necessário. Assim como, voltando agora para o âmbito do mundo do religioso. Um pastor, um padre, um religioso que quer formatar o seu rebanho, também é um problema. É como se ele fosse o tutor do rebanho. Ele não é tutor, ele é condutor. Ele não pode ter essa visão de apequenar, porque quando eu formato, eu apequeno, eu robotizo. E então sim, eu acredito numa anulação do outro, porque eu preciso respeitar os sentimentos, os pensamentos, o jeito de olhar o mundo, que é justamente o que David quer trazer. E eu trago na minha tese justamente isso. Se eu não creio exatamente como você crê, não é necessário que você me formate, ou não é bom que você me formate. É nesse sentido. Se perguntarmos para 10 cristãos como Deus é, como Jesus é, talvez teríamos uma resposta 10 vezes diferente. Mas eu insistiria, se me permite, pastor, quando eu falei de cinzel de Deus, é que porque eu me lembro do caso enfim, de N personagens da Bíblia, mas evidentemente são ali. Aliás, eu queria até que o senhor emendasse isso aí com a questão nós estamos diante de um mestre na língua alemã, pastor Enio, né? A palavra belíssima do alemão, quem sabe o senhor até expõe um pouco sobre a palavra Bildung, que é formação, mas ela tem uma série de sutilezas. Então, Deus forma, formou servos dele, por exemplo, no caso do Jó, ali é um cinzel, o caso, por exemplo, do Jonas. E ele foi parar no inferno, lá embaixo, dentro do inferno, da barriga da baleia. Quer dizer, não é cinzel isso, é nesse sentido de um pedagogo duro, um pedagogo que utiliza meios doloridíssimos para fazer um Bildung. Eu estou correto? Essa palavra é formar a pessoa, digamos, de acordo com uma sabedoria superior. E, vamos dizer, é nesse sentido nesse sentido da intervenção, digamos, da ação, às vezes inesperada,
de Deus, né? E aí, vamos dizer, justificando a ação do educador. Eu acredito muito que o educador, sim, tem uma responsabilidade imensa, né? Uma responsabilidade gigantesca, espetacular ao mesmo tempo, maravilhosa, de conduzir bem os seus educandos. A diferenciação aí é bastante sutil e talvez a sua insistência é nisso. Será que, pegando mais firme hoje, o educador não está sendo muito molenga, muito complacente, demais permissivo e que leva a sociedade a um pé em que hoje nós nos encontramos, né? A uma situação da contemporaneidade. Eu volto a dizer que acredito muito na formação firme, sim. Nós temos que dizer a que viemos enquanto educadores, né? Especialmente os cristãos. Uma sólida educação cristã carece, sim, de firmeza nos princípios, mas amorosidade nas ações. Aliás, esse é um texto que eu produzi agora há pouco tempo para a Igreja Luterana em nível nacional, que estão justamente debatendo e discutindo, refletindo sobre o tema firmados no ensino que recebemos. Quer dizer, Colossenses 2, 6, 7, lá sobre a formação, né? Que diz, estejam enraizados nele, construam sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Isso é Colossenses 2, 6 e 7, inclusive eu estava com ele aqui à minha frente. O tema que eu usei lá para reflexão foi exatamente isso, crescendo em Cristo, firmados no ensino que recebemos. Como ensinar, os desafios de ensinar em tempos de redes sociais e inteligência artificial. Esse é o artigo, é o tema e o subtema. Eu acredito que sim, nós temos que ter firmeza nos princípios, mas essa firmeza não significa uma visão déspota, tirana, impositiva, né? Mas expositiva. Firmeza nos princípios significa eu não arredo o pé, eu sei a que vim e sei dos princípios, né? Preciso sempre me referir aos princípios como fundamentos fortes, né? Alicerces imexíveis, aquilo que é incontornável, né? Aquilo que é realmente não negociável, inegociável. Então, são princípios gerais inegociáveis na educação, né? Um dos princípios inegociáveis na educação é o respeito pelo outro. Hoje nós temos muito desrespeito da parte de crianças aos seus pais, dos alunos aos seus professores. Enfim, o desrespeito é uma virtude em desuso praticamente no momento, né, atual da humanidade. Enfim, tem tantas coisas que estão desvirtuadas, né, estão problematizadas e doentes, né? Uma sociedade realmente, como eu disse há pouco, muito órfã de virtudes, né, de valores, e isso, de fato, faz com que a sociedade seja bastante problemática, né? O papel educador da igreja e da família ficam muito prejudicados com essa falta de virtuosidade. Nós precisamos resgatar, e justamente isso que eu coloco nos textos, especialmente lembrando, firmeza nos princípios, sim, amorosidade nas ações. Conjugar essas duas coisas, que parece que a amorosidade é laissez-faire, deixa como está para ver como fica, não é bem isso. É firmeza nos princípios, sim, né? Amorosidade, eu preciso ser amoroso e às vezes dizer não, e talvez muitas vezes dizer não. Para o adolescente, às vezes, preciso dizer, olha, não é por aqui não, né? É por lá. Aliás, a metanoia, né, o arrependimento, a transformação cristã é exatamente isso, é mudar de rumo totalmente. E nós precisamos mostrar isso para os nossos adolescentes, jovens, de maneira muito firme. Então, o princípio é imutável, os princípios precisam ser firmes, mas as ações precisam ser amorosas, embebidas pelo amor cristão. Aliás, vamos partir um pouco dessa palavra metanoia que você falou? Metanoia. Meu professor de grego sempre falava metanoia. Eu ouço tanto metanoia e agora... Bom, conversão. E aí seria um encaminhamento agora a respeito de educação cristã. Isso é um desses processos que acontece ou deveriam acontecer nas igrejas, com, enfim, procedimentos de ações para formar
o cristão, o camarada se converte, ele vem de uma realidade e, evidentemente, ele vem com um fardo, ele vem com toda uma mentalidade, né? As narrativas todas do mundo, da sociedade, está dentro dele. E então eu tenho assim uma preocupação sobre esse estado de mudança. O convertido entra para a igreja e às vezes o que acontece? Ele está prontinho, o ser quem és agora vai mudar de contexto, quem é a pessoa que ele tem que se tornar, qual é a ação dele, a ação dos outros, a ação do discipulador, do educador cristão. E então eu queria deixar consigo a resposta, lembrando de uma frase que eu colhi do Louis Lavelle, que o pensador francês. Ele fala sobre o santo, para que serve um santo, etc. E ele diz lá uma coisa que é o seguinte: o encontro com o santo, ele lá vai analisar, dizendo o seguinte: quem encontra com o santo sabe, quem encontra-se com o santo sabe o que fazer da vida. Achei interessantíssimo. Inclusive, quando li lá no seu texto, acho que o professor Lawande falando da sua pessoa, diz que o senhor encontrou com vidas extraordinárias. Eu tenho a impressão que era seu irmão, seus pais, vidas extraordinárias. Quer dizer, uma vida extraordinária produzindo outras vidas extraordinárias. E é isso um santo, na minha concepção. Um santo é aquele que tem um poder acima da média. É um homem, uma mulher santa, tem poderes extraordinários para fazer outras vidas extraordinárias, né? Então, nesse sentido, eu queria ouvi-lo sobre na igreja é necessário esses santos, eles estão aí, eles estão se escondendo, existem mesmo santos hoje. E lembrando, por exemplo, do apóstolo Paulo, eu encaminhei alguma coisa nesse sentido. O apóstolo Paulo encontrou Ananias e Jesus diz: olha, você levanta, porque ele caiu cego, estava cego. Jesus Cristo encontra com Paulo e diz: olha, você entra na cidade e alguém vai falar o que se deve fazer. E, de fato, ele encontrou-se com um santo, um homem lá, o Ananias, e as coisas mudaram. Então, essa experiência bíblica, esses fatos todos, nos apontam para uma realidade, inclusive das igrejas hoje. Essas igrejas estão levando com seriedade a formação, né? E esse camarada que entra, o recém-convertido, ele está sujeito ou não a ter nele inscrito essas coisas que o Senhor estava falando. Ou seja, as mensagens, heresias, doutrinas estúpidas, não bíblicas, né? Como ficamos? Eu acredito muito de que a teologia neotestamentária ela se reporta à santidade de uma maneira bem mais abrangente do que talvez a história da igreja depois traçou e escreveu, registrou. Eu acredito, voltando às raízes do texto neotestamentário, que a santidade ela é algo que é dada em Cristo e somente por causa de Cristo. Então, todo cristão é, no sentido estrito da palavra, um santo, um santificado, um justificado. Se eu sou justificado, eu também sou santificado. Agora, a vida cristã, santificação, que é um processo, né, de vida, essa santificação pode se expressar de maneira mais visível em algumas pessoas e menos em outras. Mas pessoas extraordinárias são todas aquelas que creem em Cristo, de um jeito ou de outro. Pode ser o jeito mais simples, né? E às vezes na simplicidade é que está o extraordinário. Aliás, isso é de Heráclito, quando sentado lá junto aos seus discípulos, prosaicamente diante do fogo, e perguntaram para ele onde é que estão os deuses. Ele diz: aqui, justamente aqui estão os deuses. No prosaico cotidiano estão os deuses. Portanto,
transferindo essa realidade mitológica grega para a realidade cristã, é aqui onde 2 ou 3 estiverem reunidos, diz Jesus, ali estarei no meio deles. Quer dizer, a santidade ela é estritamente cristã, no sentido de que onde Cristo está, ali há uma santidade. Claro, pessoas extraordinárias podem, né, mas podem existir pessoas com mais santidade visível, sim, sem dúvida nenhuma. Inspiram imitação, né? Inspiram até a admiração. Aliás, admirar é a palavra latina bonita, que é mirar de maneira diferente, olhar de modo diferente para o outro. E eu acredito que todos nós devemos fazer esse gesto bonito de admirar o outro, especialmente quando ele está munido da fé cristã, seja ela pequena ou grande, né? Seja ela gigante ou bem pequenininha. A fé cristã é uma fé que move muita coisa. Então, nesse sentido, pessoas extraordinárias, que eu não me refiro lá, são todas aquelas que creem em Cristo, nesse primeiro aspecto. O aspecto segundo aí, a sua pergunta, desculpa, eu me perdi aqui um pouquinho no raciocínio, com relação a... É com relação à necessidade de procedimentos, às vezes dentro de um âmbito de uma igreja local, ali dispor de certas condições, de certos elementos. Por exemplo, um projeto organizado, mais ou menos formalizado, em que você tem ali as fundamentações, a fundamentação antropológica, teológica, os fins, enfim, as diretrizes para até os critérios de encaminhamento das ações dos discipuladores, preparo de discipuladores, ou seja, ter um aparato formalizado para uma educação cristã, então, assim, mais aparelhada, mais organizada, mais sistematizada, né? Eu acredito, Dentro da igreja. sim, eu acredito que as igrejas se preocupam, sim, talvez não o suficiente na atualidade, talvez a gente pode questionar isso, fazer uma crítica, né? E as críticas são sempre muito bem-vindas, porque elas nos alertam para alguns vazios. E eu acredito que existe um esvaziamento, talvez, de preocupação, né, da liderança da igreja, e é uma crítica que eu faço à minha própria igreja, a luterana, e com certeza não será diferente nas demais, né, nas demais igrejas cristãs. Né? Toda a cristandade talvez careça bastante de uma preocupação maior, né? E até de uma ação mais proativa no sentido de estruturar cursos, seminários, enfim, palestras que possam realmente dar uma boa formação para os líderes, para que eles possam multiplicar a boa formação, para que eles possam atingir mais pessoas e poder realmente formar melhor os cristãos, né? Os cristãos são aqueles que, de fato, veem o mundo de maneira bonita, uma maneira positiva, né? De maneira a lembrar que Deus é o Senhor da história, Ele é o Senhor de todos nós. Portanto, em Cristo nós podemos ser muito felizes. Eu sempre falo, brincando com minha família, eu quero fazer festa todos os dias, porque o caráter festivo é muito mais presente nos cristãos do que nos não cristãos. Se os não cristãos às vezes fazem festas que nós questionamos, nós deveríamos dar exemplo de boas festas, né? Ninguém festeja um aniversário a não ser que tenha lembrado de que ele é um agraciado, né? Cheio de graça. A graça, aliás, é a coisa mais maravilhosa que tem, né? Muitas pessoas vivem na desgraça porque não têm Cristo. Os que estão agraciados são aqueles que de fato têm a graça de Deus em Cristo. Então, realmente, a sua percepção é correta e eu aqui realmente reconheço que as igrejas cristãs têm uma lacuna muito grande, né? E que deveriam buscar, sim, melhores... fazer um esforço grande, né? Para conduzir melhor a formação de lideranças, enfim, das suas ovelhas, do seu rebanho, né? Quando eu fiz essa pergunta, pastor, eu tinha em mente o seguinte: a questão dos falsos e dos verdadeiros mestres, que é um fenômeno de todos os tempos, né? Aliás, lá no seu livro tem umas partes lá sobre os Sócrates, os sofistas, né? Jesus Cristo. E esse sofista acabou matando
concorrer para matar o verdadeiro, né? O mesmo ocorreu com o Senhor Jesus. Ali, sofistas, entre aspas, da época foram responsáveis por, enfim, arrastarem multidões e tal. E hoje não é diferente. Eu me reportaria, ah, enfim, tem aí os coaches, os influencers e, evidentemente, falsos mestres dentro de igrejas que não acabam mais. Ah, tem uma frase, tem um texto, o cara diz assim: olha, eu sou idiota, mas cheguei ao poder. E você pode chegar ao poder também se me copiar e me seguir. Essa colocação eu acho que tem uma veracidade muito grande em termos do seguinte: o, o falso mestre existe, é real, e eles estão dentro de igrejas. E, evidentemente, os personalismos, vamos dizer, triunfariam excessivamente, e com todos os males que isso significam, como significava no tempo de Jesus, evidentemente, se não tiver, vamos dizer, certos cuidados, inclusive esses de ter equipes chamadas, e evidentemente com todas essas características que o senhor disse, para encaminhar processos, projetos e as práticas de educação cristã nas igrejas. Confere? Então, eu acho que é interessante porque quando fala da questão dos sofistas, né? A diferença entre os sofistas e os filósofos é bem curiosa, né? Espantosa também do ponto de vista linguístico, etimológico. Os sofistas eram aqueles que se auto-intitulavam como sábios no sentido absoluto, né? Os sofos, os sábios, enquanto que os filósofos eram apenas os amigos do saber, da sapiência absoluta. E eu acredito que é necessário que todos os seres humanos sejam filósofos e não sofistas, porque o sofista tem um auto-engano de que ele acha que sabe tudo, né? E, na verdade, o filósofo é aquele que sabe que não sabe. Ele sabe que não sabe todas as coisas. Ele é aquele que vê parcialmente. Como eu estava falando há pouco da questão da visão aqui, é interessante também olhar a visão humana, do ponto de vista óptico. Nós estamos falando dos evangelhos e tal. Olha que interessante, do ponto de vista até óptico mesmo, o olhar, né, humano. Nós temos uma visão tridimensional, a visão periférica ela é parcial, ela é lacunar, ela sempre tem um ponto cego, e nós só somos capazes de enxergar o foco. Já tentou, por exemplo, ler a linha de cima e a linha de baixo? Você só consegue ler a linha, não a linha de cima nem a de baixo. Nós somos bem focados. Portanto, visão periférica sempre é problemática. E mesmo assim, a visão periférica ela é só tridimensional. A visão que nós não temos, ela é mais ampla do que a temos. Aquilo que nós vemos é menor do que aquilo que nós não vemos. O campo de visão do que vemos é menor do que o campo que nós não vemos. Isso já é um indicativo muito claro de que nós não podemos ser sofistas. Nós podemos ser só filósofos, amigos do saber, aproximação do saber. Nós nunca vamos ser sábios no sentido absoluto. Aliás, nós só vamos ver a realidade parcial e não inteira por completo. Então, nesse sentido, justamente, que nós temos que ter um exercício, na verdade, um exercício, no fundo, de humildade, né? Humildade diante de Deus, né? Que nós não vamos saber nunca de maneira absoluta, perfeita. Na verdade, assim, um indicativo de que nós precisamos realmente ver o mundo com mais humildade, olhar o outro, a sua visão, compreender o outro, aprender com o outro, né? E isso que nós temos que fazer sempre. Eu acho que esse é o nosso exercício diário, né? Nosso exercício cotidiano, aprender com o outro. Então, parece-me que os falsos mestres, sofistas, eles são muito competentes com as coisas,
vamos dizer, pragmático, com as coisas terrenas, com sucesso imediato, né? Produzir certas competências para o camarada ser vitorioso. Mas ele é incompetente com outro tipo de realidade. Isso é para colocar a expressão lá do C.S. Lewis, eu acho que não sei se está lá no seu livro, sobre quer dizer, é, aquele que é competente com o outro mundo, em relação ao outro mundo, ele acaba ganhando aqui de lambuja, ele acaba ganhando a terra de lambuja, mas o cara que é competente para as coisas daqui, ele perde aqui e perde o outro mundo, né? Faz sentido isso? Nesse sentido do o falso e o verdadeiro educador, Acredito cristão. que sim, acho que faz sentido, todo sentido, porque o falso educador é o sofista, né? Realmente É, é o sofista, aquele que faz o seu trabalho por dinheiro, por buscar um bem material apenas. O verdadeiro educador é o filósofo por excelência, aquele que tem humildade, primeiro para ver enxergar a sua própria limitação, né? De enxergar que ele não pode tudo, ele não pode ser nem tirano, nem alguém que deixa passar tudo, né? É alguém que vai educar mesmo, vai conduzir, né? E o falso educador é aquele que está preocupado em talvez transformar o mundo para o seu próprio olhar, para o seu próprio umbigo, para seus próprios interesses, né? Egoístas e tudo mais. Então, realmente existe uma diferença entre o falso e o verdadeiro. O falso e o verdadeiro sempre fizeram parte da história da humanidade, né? O próprio Lúcifer, né? Se coloca como o pai da falsidade, né? O senhor da falsidade e da mentira. Agora, tem uma coisa que é bem interessante em Lewis, já que citou Lewis, eu gosto sempre de mencionar algumas coisas de Lewis também nesse aspecto da sua pergunta. Lewis lembra que nós não conseguimos enxergar através de tudo. E se fôssemos capazes de enxergar através de tudo, seria uma realidade translúcida e nós não enxergaríamos mais nada. É interessante é isso. interessante. Em alemão soa Wer alles durchschaut, der sieht nichts mehr. Aquele que enxerga através de tudo não vê mais nada. Então, isso é uma advertência para o ser humano. O mundo só é perceptível ao olho humano porque, do outro lado, o jardim, através da minha janela, é opaco. Porque senão, se ele fosse translúcido, eu não veria mais nada. É uma perspicácia filosófica, mas que nos lembra da limitação do olho humano. Deus me fez capaz de enxergar as coisas com a opacidade, com a sua criação, com a corporeidade da própria criação. E nos limita, então. Portanto, a própria criação de Deus nos limita, mas também nos mostra o nosso potencial. Enxergamos, ouvimos, falamos, cheiramos, sentimos, né? Percebemos, temos tato. Esses órgãos de sentidos, né, dos sentidos, nos fazem ver o mundo concreto. Mas, curiosamente, para voltar lá no início da nossa conversa, a realidade do ser humano a realidade humana é que é complexa. A compreensão humana interna e abstrata, imaterial, transcendente é que é complexa. As coisas materiais são mais simples, né? O mundo físico, a physis, ela é simples. A metafísis é que é complexa. E a metafísis é justamente o humano do ser humano. Mas, Enio, a última observação que eu queria fazer, eu queria ver se você fala alguma coisa sobre a questão do Bildung, né? Em alemão. Mas a questão do caráter. Olha aqui, dado que vimos então que o ser humano ele tem esse desacordo. Parece que tem certas partes neles que se desagregam das demais. Às vezes você está com o pensamento para um lado, a vontade para outra. Aparentemente tem esse desacordo em relação também ao mundo externo.
Ahn, o fato é que parece-me que há muita instabilidade. Não há uma, como se fosse um eixo, um centro firme, fixo. Eu não sei se isso tem a ver com caráter, não é? Acho que nossa busca por escola, necessidade de aprendizagem e de entender, de compreensão, tem a ver com essa formação interior, algo assim, que dá um certo eixo de equilíbrio, de tal modo que, a pessoa, haja uma certa firmeza, um certo, uma certa constância, uma certa permanência. E a gente vê isso hoje, até no mundo externo, nas instituições. As instituições, há toda uma espécie de instabilidade. Até parece-me que elas são as grandes usinas das instabilidades. O erro, o certo o errado, o justo o injusto, o mal o bem. Isso. Muito bem, então eu queria verificar, vamos dizer, sobre a questão do caráter, o caráter cristão. Eu cresci em igreja, assim, ouvindo muito essa palavra, formar o caráter de Cristo, não é? Até que o Cristo nasça, como se ele nascesse na pessoa. Até que ponto isso é válido? A educação cristã tem esse. Dado que parece-me que é só Cristo mesmo, dentro do sujeito, dá equilíbrio diante das forças, tanto internas quanto externas do mundo. A partir da vida cristã, ou a partir da conversão, né, há uma luta interna diária. Né? Lutero tem uma expressão que ele usava frequentemente: precisamos afogar o velho homem, né? Diariamente. Né? Então, o velho homem que sempre de novo quer colocar a sua visão, impor-se aos outros, né? E a mim mesmo, como ser humano decaído que sou. Então, a luta interna do ser humano, especialmente depois de convertido a Cristo, é uma luta permanente, ininterrupta, né? Ininterruptamente estou lutando para fazer aquilo que Cristo me ordenou, né? Me solicitou, me convida a fazer, né? A partir da conversão. Então, de fato, a vida cristã ela é uma luta que é infindável, né? Que não tem fim, e precisa, de fato, formar-se, né? Tornar um caráter crístico, vamos dizer assim, né? E por que isso é necessário? Para que eu possa, como Lutero também dizia, e frequentemente repetiu isso, um pequeno Cristo para o outro, né? Para aquele que ainda não é da cristandade, para aquele que não enxerga o mundo como cristão, como uma mundividência a partir da criação. Então, o cristão luta diariamente para se tornar virtuoso, né? Para se tornar com caráter de Cristo, né? E inspira-se no bom perfume de Cristo, né? Na sua obra redentora em nosso favor. A sua obra, o seu jeito de ser neste mundo, mas acima de tudo e para além do seu jeito de ser neste mundo, nós precisamos crer no próprio Cristo. Né? Cristo não é nosso só exemplo, né? Cristo não é só o nosso exemplo a ser seguido, mas Cristo é o nosso Salvador. Às vezes nós acabamos esquecendo disso também. Né? Aliás, essa característica é muito presente no esquecimento, né? Esquecemos de que Cristo é o nosso Salvador, não só o exemplo a ser seguido, não só um grande mestre, mas ele é o nosso Salvador, aquele que nos tornou cristãos e nos ama incondicionalmente, o amor incondicional. Então, essa questão da formatação do caráter, ou formação do caráter, melhor dizendo, não formatação, né? Mas a formação do caráter é necessária, essa formação, porque o cristão, a partir da conversão, ele passa a enxergar um mundo diferente e justamente a luta diária é que o incumbe ou o impulsiona para essa formação. Né? Ele vai ter sede de formação, vai ter vontade de aprender cada vez mais. Né? Aliás, vontade de amar também cada vez mais. Aliás,
o amor em essência é sede. É sede de saber mais, sede de progredir, sede de atingir uma perfeição, né? Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. O apóstolo Paulo, inclusive, estimula isso, né? Sabendo já previamente que nós não atingiremos a perfeição absoluta jamais. Mas o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, nos conclama e nos convida a sermos perfeitos como o nosso Pai eterno é. Então, essa é a questão justamente da virtuosidade que nós podemos promulgar e buscar, né? E também a questão, a partir dessa prática da virtuosidade cristã, nós vamos ser homens de bom caráter. Muito bem. Aliás, desculpa, eu acho que eu falhei numa das questões, que é a sua pergunta sobre a expressão alemã Bildung. Bildung na verdade, um adjetivo de Bild, é foto, né? A Bild é foto. Bildung é formação, quer dizer, alguém bate uma foto do mundo, né? E quer uma formação a partir daquele olhar. Então, é uma expressão já antiguíssima, mas muito repetida por vários filósofos, Schleiermacher, inclusive também, especialmente Heidegger, né? Jung usa também essa expressão na psicologia, quando fala da formação psicológica do ser humano, os temperamentos, enfim. Mas são vários pensadores alemães que usam essa expressão. Bildung, portanto, é usada estritamente mais para a formação humana, né? Das Bildung. Ein Weltbild é uma visão de mundo ou uma fotografia do mundo. Menschenbild, né? Uma visão de homem, né? Uma fotografia de homem, uma antropologia filosófica, né? Então, portanto, tem a ver com a própria palavra formação. Simples assim, formação. Formação nos princípios mais elementares daquilo que torna o homem o que ele é. Pastor Enio, foi maravilhoso a sua intervenção aqui, sua contribuição será um ponto luminoso, sem dúvida nenhuma, no nosso projeto aqui a respeito de educação. Como o nosso assunto é educação cristã também, eu queria passar-lhe as mãos um texto que fiz, passar-lhe as mãos e queria ver se você lê e a gente eventualmente troca ideias, você volta aqui para a gente conversar, você dá um retorno. Muitíssimo obrigado, professor Gilberto, foi um prazer enorme estar aqui com a sua pessoa nesse programa e espero que tenha contribuído de alguma forma com esses pensamentos, enfim, esse debate, esse bate-papo aqui muito agradável e fico muito lisonjeado com esse presente muito agradável aqui, Educação Cristã em Tempos Difíceis. Há uma solução, ou há solução, título maravilhoso, eu recomendo a todos porque o autor é recomendável. Eu fico muito lisonjeado, muito obrigado. Nós agradecemos muitíssimo a sua participação, a sua presença em nos acompanhar e nos acompanhando aqui. E, encerrando, a gente diria o seguinte: sê o que és, torna-te naquilo que és. O que significa, o que implica em muita aprendizagem. Muita aprendizagem. E isso é uma tarefa coletiva. Então, apareça, fique conosco, não se esconda, nem permita que os outros escondam você.